Conteúdo de hoje, vamos entender o assunto sobre CNJ, muda a regulamentação sobre suspensão de prazos processuais. Você tem uma ação na justiça e o seu advogado suspendeu esse prazo, modificou esse prazo por algum motivo? O que diz Luiz Fux, presidente do CNJ? Vamos ao conteúdo. Bom, pessoal, vamos ao conteúdo. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aprovou uma resolução que aprimora a regulamentação das hipóteses de suspensão de prazos processuais por força da crise do Covid, certo? De repente acontece algo e essa data do julgamento precisa ser mudada, ou a leitura desse processo junto aos advogados da parte precisa ser alterada. Preste atenção nesse conteúdo. A norma define que é necessária justificação adequada para a suspensão dos prazos processuais, com exposição das circunstâncias locais ou do ato da autoridade estadual ou municipal que viabiliza a influência regular. O CNJ também deve ser comunicado, certo? A suspensão não impede atos telepresenciais através de ações remotas. Se não pode ir de forma presencial, o advogado aí das partes podem fazerem esses acertos, esse julgamento de forma virtual, certo? Com a incidência ou as sessões de julgamentos de forma virtual. O magistrado deve decidir sobre a suspensão de tais encontros, conforme as peculiaridades de cada caso concreto e eventual requerimento das partes. A falta de ato normativo editado pelo tribunal local que determine a suspensão desses prazos também não impede que um juiz verifique a necessidade de suspensão no caso concreto. Isso depende de caso para caso, certo? A resolução ainda garante o atendimento virtual a advogados por meio do balcão virtual, que permite o registro dos interesses dos advogados em serem atendidos de forma virtualmente pelo magistrado e resguardado a resposta sobre o atendimento. Além disso, estabelece o atendimento presencial apenas quando estritamente forem necessários, certo? A medida leva em conta o ofício da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que pedia a alteração. O documento destacou inúmeras ferramentas virtuais que sugeriam para permitir atos processuais e a continuidade da prestação jurisdicional. Então, se a pessoa não pode ir de forma presencial por algum motivo, os advogados podem fazer esse julgamento de forma virtual, à distância, na forma de telepresença, certo? Abro aspas. Recomendamos que não haja uma suspensão injustificada de todos os trabalhos e o fechamento dos tribunais sem que eles tenham instrumentos para atender aos advogados, fecho aspas, apontou o ministro Luiz Fux, presidente do CNJ. Durante a sessão que aprovou esta resolução, ele ainda destacou que nem toda a medida sanitária restrita deve justificar a suspensão dos prazos de uma ação jurídica, certo? Informações da assessoria do CNJ.
Então, se um advogado está com uma ação judicial e, de repente, muda esses prazos sem uma justificativa concreta sobre uma ação jurídica, não pode mais fazer isso. Se ele não conseguir de forma presencial, ele pode fazer isso no balcão virtual, através de ações aí remotas. Então, isso vai ajudar aí a muitas pessoas que têm as suas ações judiciais, certo? E, de repente, os advogados querem mudar por algum motivo, certo? E o presidente aqui do CNJ afirma que não pode fazer isso, a não ser que tenha uma justificativa aplausível, concreta, para esse tipo de ação. Porque se não pode de forma presencial, mas tem todo o aparato para fazer isso de forma digital, remota, tanto para os advogados das partes, quanto para o juiz que está julgando esta ação, tá bom? Então, fique atento aí à sua ação, o seu advogado, o que ele irá fazer com o seu processo diante dessa pandemia do Covid-19, tá bom? Um grande abraço e até lá!